Olá! Sejam muito bem-vindos! Já pararam para pensar como é que uma promessa de liberdade total pode, de repente, virar o seu exato contrário? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar numa ideia poderosa e até meio contraintuitiva. Como essa busca incessante por um homem novo pode, paradoxalmente, levar todo mundo para uma conformidade em massa, para uma profunda perda de consciência. É um quebra-cabeça e tanto, e a gente vai tentar montá-lo juntos. Então, a grande pergunta que guia nossa conversa é justamente esta. Por que movimentos revolucionários, que nascem com a promessa de libertar a humanidade, tantas vezes acabam descambando por uma conformidade super rígida? É um paradoxo, né? E entender esse paradoxo ajuda a gente a entender muita coisa do que acontece no mundo hoje. E a resposta para isso começa com uma coisa bem humana que todo mundo conhece: aquele impulso de seguir a multidão, sabe? É bem aí que a coisa começa a virar. A promessa de liberdade começa a se desfazer. Porque pensem bem, quando a consciência de cada um se apaga um pouquinho, a mentalidade do grupo toma conta. E aí aquela busca por um futuro radicalmente novo acaba, ironicamente, criando uma forma, um molde único, onde todo mundo tem que se encaixar. Mas, para a gente entender de verdade como é que a gente chegou nesse ponto, precisamos dar um passo para trás, voltar um pouco no tempo. Porque essa tensão toda que a gente está falando, ela não surgiu do nada. Ela nasce de uma divisão, uma rachadura bem profunda no jeito como a humanidade se enxerga no universo. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem a mentalidade antiga. A sabedoria estava em conformar a alma à realidade, em aceitar os limites do universo. A resposta para isso era a virtude, a areté. Agora, do outro lado, a gente tem a mentalidade moderna, que propõe exatamente o contrário. É submeter a realidade ao nosso desejo. É negar qualquer limite e usar a tecnologia como a grande ferramenta para reescrever as regras do jogo. E sabe, os gregos antigos tinham uma palavra perfeita para essa ambição toda da modernidade: híbris. É o orgulho desmedido, a arrogância de achar que se pode ser como os deuses, sem limites. E para eles isso era o maior erro que um ser humano poderia cometer. Era a receita certa para a ruína. E essa citação resume bem a crítica a esse projeto moderno, né? A ideia de reinventar a natureza humana e transformar o mundo por completo é vista aqui como um delírio, um projeto impossível que simplesmente ignora uma verdade fundamental: a nossa própria limitação. É uma ambição que, ao negar a realidade, acaba se tornando perigosa. Bom, e agora que a gente chega num ponto-chave da nossa conversa? Um paradoxo genial articulado pelo escritor C.S. Lewis. É aqui que aquela nossa pergunta lá do começo, lembra? Começa a ganhar uma resposta. E é uma resposta, olha, bem surpreendente. O argumento do Lewis é direto, um soco no estômago. Ele diz o seguinte: o que a gente chama de poder do homem sobre a natureza, na verdade, nunca foi uma vitória da humanidade inteira. Pelo contrário, revela-se como um poder que alguns homens exercem sobre outros homens. E a natureza? A natureza é só um instrumento que eles usam para isso. E dá para a gente quebrar esse paradoxo em 4 passos, para ficar mais claro. Primeiro, o homem, com H maiúsculo, busca conquistar a natureza. Ok. Só que, passo 2, esse poder não é distribuído para todo mundo, né? Ele se concentra nas mãos de poucos, os manipuladores. Terceiro passo, esses manipuladores usam o poder sobre a natureza para controlar todo o resto da sociedade. E agora, o pulo do gato. No fim das contas, os próprios controladores acabam sendo governados não pela razão, mas pelos seus próprios impulsos e apetites mais básicos. É aqui que a ironia fica escancarada. A grande saga da conquista da natureza pelo homem se transforma, na verdade, na conquista do homem pela natureza. Ou seja, a tentativa de subjugar a natureza resulta na subjugação da própria humanidade aos seus aspectos mais básicos e racionais. O projeto se vira completamente do avesso. Certo, a gente viu o quadro geral, mas e dentro de cada um? Como é que isso afeta a gente no nível psicológico? O que essa visão de mundo toda faz com a nossa cabeça, com a nossa alma? E para explicar isso, o C.S. Lewis usa uma metáfora incrível, a dos homens sem peito. Pensa assim: a gente tem a cabeça, que é a razão, e tem o estômago, que são os apetites, os impulsos. O peito seria o que fica no meio, o coração, mas não só no sentido romântico. É o centro das emoções treinadas, dos sentimentos estáveis. É o que faz a ponte entre a razão e o desejo. E o que acontece quando se perde esse peito? O indivíduo fica oco, um cabo de guerra eterno entre a razão fria e os apetites descontrolados. E como uma pessoa assim? Bom, é alguém que fica viciado no barulho constante das notícias, das emoções passageiras.
Sem esse centro firme, a pessoa fica instável, sabe? Facilmente influenciável, maleável. Conceitos como honra ou virtude perdem o sentido, e a vida se resume a um ciclo de buscar prazer e fugir do sofrimento, sem um propósito que dê uma âncora. E é aqui que a gente amarra todas as pontas. Uma pessoa sem esse centro de valores estáveis, sem essa bússola interna, ela se torna a presa perfeita. Presa da histeria coletiva, do sentimentalismo e, claro, da manipulação da multidão. É a perda da consciência individual, abrindo um espaço enorme que vai ser preenchido pelo controle. Então, chegamos ao fim do jogo, por assim dizer. Qual é a consequência final dessa trajetória? O que acontece quando uma sociedade inteira é formada por indivíduos assim? Pois é, uma população assim, instável e sem âncoras, se torna o terreno perfeito para uma sociedade dividida. De um lado, uma multidão facilmente manipulada. Do outro, uma pequena elite que detém a tecnologia e, com ela, o poder para controlar essa multidão. Ok, o cenário parece sombrio, mas tem alguma saída? As fontes sugerem que a resposta não é externa, é interna, fortalecer a alma. E o que isso quer dizer na prática? Significa restaurar o peito, buscar sabedoria em fontes duradouras, como os clássicos, que nos lembram do heroísmo, da virtude e do sacrifício. É um chamado para cultivar um mundo interior tão rico que nenhuma manipulação de fora consiga achar uma brecha. E, para fechar, fica uma última reflexão. No momento em que a tecnologia já nos dá o poder de alterar nossa própria biologia, nossa consciência, a linha que nos separa de sermos vistos como mera natureza, algo a ser moldado e controlado, se torna cada vez mais tênue. A questão que fica é: o que, dentro de nós, pode nos impedir de cruzar essa fronteira?